Olá, estamos abrindo mais um podcast Zé Café e hoje dentro do nicho Zé Café Saúde, que é um canal, um pedacinho do Zé Café que é voltado exclusivamente a discutirmos e apresentarmos convidados relacionados à saúde. E como é o podcast ligado à saúde, sempre eu tenho minha parceira aqui, ou meu parceiro Júlio, hoje a doutora Maria Beatriz está aqui me ajudando, e eu vou apresentar a vocês, ela vai dar voz, você já conhece ela, né? Mas ela vai se apresentar, a doutora Maria Beatriz. Boa tarde, Bia. Boa tarde, Zé. Boa tarde a todos. Boa tarde, Bruno. Boa tarde. É um prazer estar aqui novamente com vocês. Bom, e hoje eu tenho certeza que o papo vai ser sensacional. Que bom. Também acho. E agora, a parte mais importante da cereja do bolo, vamos apresentar nosso convidado, o Dr. Bruno Lobo, cirurgião plástico. Vocês vão ver que ele é um pouco velho, idoso, mas ele está atualizado. Brincadeiras à parte, Dr. Bruno Lobo, boa tarde, por favor, se apresenta. Boa tarde a todos, boa tarde a todo mundo que está aí em casa. Meu nome é Bruno Lobo, sou cirurgião plástico aqui da cidade de Santos. Tenho uma família daqui da cidade, morei em São Paulo por muito tempo, fiz faculdade lá. Quando eu fui fazer a parte cirúrgica, quis voltar para minha terra dos meus avós, e me enraizei aqui na Baixada Santista. Que bom, eu fiz um caminho parecido, eu nasci em São Paulo e vim morar aqui em Santos. Bom, vamos começar o nosso podcast. Eu tenho uma curiosidade pessoal, que está longe de ser técnica. Por que foi adotado esse nome de cirurgia plástica? A cirurgia plástica, esse nome vem da questão de plasticidade, e não de plástico como a gente pensa no material. Plasticidade em questão do movimento e do quanto aquilo pode melhorar a qualidade de vida do paciente em uma questão cirúrgica. Ok. Existem dois tipos de cirurgia. Como eu sempre falo, a minha ignorância me permite fazer perguntas desse tipo, porque eu não sou médico. Existem dois tipos de cirurgia plástica, restauradora e estética? Existem dois tipos de cirurgia plástica, a reparadora e a estética, mas elas se fundem. Não existe uma estética sem ter uma parte de reparação, nem que seja emocional, mas existe a cirurgia reparadora, que pode dar uma qualidade de vida para o paciente depois de uma doença ou até de uma queimadura que tem uma cicatriz que não deixa aquele paciente ter uma mobilidade após. Então, mesmo sendo reparadora, vai ter uma parte estética e mesmo a parte estética vai ter uma parte reparadora. Ah, entendi. Quer dizer, ambas são cirurgia plástica, as duas acabam se fundindo. Reconstrução mamária após o câncer. Era estética e reparadora, né? Então, a reconstrução de mama pós-mastectomia por um câncer, ela é com certeza reparadora, mas também na parte estética, porque a mulher, o que feminiliza a mulher é a mama. Para o homem, às vezes é musculatura, às vezes é a aparência do rosto, mas o que feminiliza a mulher é a mama. Você poder devolver isso para uma mulher depois que ela perdeu essa parte muito importante para ela, é a reparação emocional, mas também na estética da qualidade de vida daquela mulher. Isso é uma coisa que eu não tenho dúvida. Bia, quer aproveitar? Não, eu acho interessante essa parte da reconstrução mamária, né? Porque muitas vezes, é como você falou, é uma reparação também estética. Por quê? Porque às vezes ela faz uma mastectomia unilateral. Como é que vai ficar a roupa nessa mulher? Como é que ela vai utilizar um sutiã? Então... E a questão de roupa é o mais importante. As pacientes me perguntam assim, doutor, fiz uma mastectomia e existem dois tipos de reconstrução. Reconstruções primárias, que é feita a mastectomia e no mesmo tempo cirúrgico é feita a reconstrução com prótese. Normalmente 90% das reconstruções são feitas com prótese de silicone. Mas existem cirurgias secundárias, em que a paciente faz a mastectomia, fica um tempo sem fazer essa reconstrução e após 6 meses, 8 meses, é feita essa reconstrução. Ou às vezes com expansores, para dar espaço daquela pele crescer e colocar um implante. Muitas das vezes... não precisa ser durante já a cirurgia de retirada do... Tem cirurgias que são radicais, mastectomias muito radicais, que impossibilitam aquela cirurgia ser feita no mesmo período. Não acontece no mesmo tempo. Não acontece. Tá. E dentro da parte secundária, que é feita às vezes, pode-se colocar um expansor para colocar a prótese, existe até partes de retalhos de músculos das costas, que a gente roda o músculo das costas para a parte da frente, para ganhar um pouco mais de espaço e colocar uma prótese mamária. Parte da reconstrução da plástica. Agora,
dentro do não conhecimento do assunto, existe simetria? Consegue a mesma simetria do seio que ficou? A simetria hoje em dia ela é feita muito melhor do que é feito antigamente. Por quê? Vamos dizer que uma mama unilateral foi operada e a outra parte não foi feita nenhuma cirurgia de mastectomia. Isso, exatamente. Eu vou me basear pelo tamanho da mastectomizada. Então, eu retiro aquela pele, aquela cicatriz da mastectomia, coloco uma prótese por baixo daquele músculo. Normalmente, reconstruções de mama são feitas com próteses submusculares, embaixo do músculo. Uhum. Olho para aquela mama fechada, olho para a mama saudável e me baseio exatamente no que eu tenho de projeto da mama que já está concluída. Entendi. Então, usando esse artifício da prótese, que vem há 20, 25 anos, que na época da medicina, vamos falar, um começo de nada, um feijãozinho 25, 30 anos atrás, com esse advento, a gente consegue simetrizar muito melhor do que antigamente, que era só com glândulas e a pele. E só continuando na mesma, isso é importante que todo mundo fique sabendo, quando faz a mastectomia, retirada da glândula da mama. Vai embora mamilo, vai embora tudo, certo? Em algumas vão embora mamilo. Isso é uma curiosidade, porque eu já escutei isso em tatuagem. Tem. Isso. Fazer mastectomia é retirar parte da sua mama, sendo ela inteira ou parcial. Nem sempre é radical. Nem sempre é radical. Depende de onde está o câncer daquela paciente. Ok. Em cirurgias de mastectomia, às vezes a gente vai num lixo, chama quadrantectomia, que é um quadrante da mama que é retirado. Okay. Então, tirou aquele quadrante, fica um espaço morto naquele local, a plástica entra, coloca-se a prótese submuscular, uma prótese de silicone, e remolda o resto de glândula e gordura que aquela mama possui para dar um aspecto de mama redonda de novo. Que legal. Agora, se o câncer for muito agressivo, pegar muitas partes da mama, ou até existem cânceres que aparecem por trás do mamilo, aí sim é perdido o mamilo, e na perda do mamilo, posteriormente, não é o fim do mundo. Pode-se ou tatuar, ou usar pele da coxa, ou até da vagina da mulher para reconstruir com a própria pele da mulher o mamilo. Que bonito isso. Essa agora, tatuagem já tinha ouvido falar, mas aproveitar a pele do corpo. Existem reconstruções com a própria pele da paciente. Oh, essa foi muito legal. Essa eu acho que muita gente caiu para da cadeira agora. O câncer de mama a gente falou. Agora, a cirurgia plástica, tanto reparadora como estética, existe uma demanda mais para estética no sentido, perdão, você recebe uma demanda natural de reparadora por conta de acidentes, tal, mas existe uma demanda alta para estética? A maior demanda da plástica hoje em dia é da estética. É da estética. A reparadora fica muito vinculada a pacientes que te procuram para reparar até uma orelha de abano, que é estético reparadora, em consultório. Mas a parte de reparadora física, de queimados, pós-mastectomia, fica muito vinculada a hospitais e plantões dentro do centro cirúrgico de hospitais, e muito menos em parte de clínica mesmo, de consultório. Claro, aparece uma ou outra mulher que querem reconstruir a mama pós-mastectomia no consultório, mas 80% do nicho do consultório hoje em dia de cirurgia plástica é pela parte de estética. E aproveitando esse gancho da estética, qual que é a maior demanda na estética hoje? É lábio, nariz, seio? Por conta de tudo que a gente vive, da sociedade que a gente vive e do que a gente vê na televisão, ser toda hora bombardeado pela beleza, pela magreza, a cirurgia do contorno corporal é a mais procurada. Contorno corporal a gente pode colocar lipoesculturas, que só remoldam e tiram gordura daquela paciente com cânulas de lipoaspiração, e lipoabdominoplastias, que são lipoesculturas associadas à retirada de uma parte da pele que está sobressaindo, aquela pochetinha que todo mundo tem. Nunca ouvi falar. Então vamos lá. É interessante porque essas perguntas vão... Bia, você me interrompe, por favor. Que esse assunto tá eu tenho um gancho para fazer nessa da lipo. Isso. Pode fazer. Bruno, me dá um beliscão aqui, aí você fala. Vai lá. Em questão assim, a gente vê lipo HD, Ultra HD, 3D. Você já ouviu falar? Não. Você nunca ouviu? Não.
Tem Não. vários. Eu vejo, aparece pra mim propagandas de Ultra HD, Lipo 3D. Que lipo... isso? O que é isso? Cada um dá o nome que quiser. Mas é uma lipo. Vamos tentar simplificar ao máximo. Todas Isso. são lipoaspirações. A Bom. diferença é o que eu vou fazer com aquela gordura naquele momento da cirurgia. Vamos pensar. Pego uma cânula e tiro a gordura uniformemente do seu corpo. Essa é a cirurgia clássica, lipoaspiração clássica, o que é utilizada desde a época que foi inventada a lipoaspiração. Ok. Aí vem as lipoaspirações de média definição. Tá. O que são isso? O cirurgião plástico entra na cirurgia, lipa uniformemente aquele abdômen, mas o corpo ele tem uma leveza. Ele tem locais que têm atrofias naturais e protuberâncias naturais. Então ele evidencia as semilunares, lipa-se um pouco mais, evidencia a parte do umbigo, deixa um pouco mais lipado. Então, eu lipo a mais e não deixo uniforme para aparentar que aquela paciente tem uma musculatura um pouco mais avantajada. Mas, na verdade, aquela musculatura não existe. É luz e sombra do quanto eu deixei de gordura Esse em é o algum 3D, lugar. 4K. Isso. pô. Essas são as médias definições. É o marketing da história. Se a gente for um pouco a mais, existem as cirurgias de alta definição, ou HD, Ultra HD, É, igual que TV. hoje em dia são utilizadas assim. Feita a lipoaspiração, legal. Após isso, já tem hoje em dia tecnologias que enxertam gorduras dentro do músculo para aquele músculo ficar mais robusto e mais aparente. Então é feita uma cirurgia MD, média definição, com enxertia de gordura intramuscular, que já deixo claro aqui que é Nossa, muito, como eu vou te dizer, cirurgiões muito poucos conseguem fazer isso porque fazem com ultrassom, tem Obrigado. técnicas para aquilo. Até falo que eu não faço esse tipo de procedimento de enxertia intramuscular. E essa é a grande diferença Tá. de uma lipoaspiração normal, MD Tá bom. e HD. Eu assim, entendi que isso dentro do que a gente tem hoje na internet, essa coisa toda, é meio que um marketing, né? Porque eu entendi a técnica, foi muito fácil de entender, você explica muito bem, mas de verdade é meio marketing. Quer dizer, olha meu corpo agora é 4K. O grande problema da lipoaspiração, vamos falar da MD, esquece a HD, Tá. que é uma cirurgia de contorno corporal em que eu faço luz e sombra. Legal, eu peguei uma paciente com um corpo, entreguei ela com outro corpo com luz e sombra, que eu lipei um pouco mais uma parte e deixei uma partezinha um pouco mais gordinha para deixar uma luz e sombra e parecer que ela tem uma musculatura. O paciente tem 60 quilos. Vamos dar a hipótese que aquela paciente engorde com 80 quilos, 85 após a cirurgia. Porque é plausível, gente. Sim. Cirurgia é um momento, é uma foto. Então, fiz a lipoaspiração MD. A paciente engordou. Ela não vai engordar igualmente como ela engordaria numa lipoaspiração tradicional. Como vai ficar o corpo daquela paciente? Aquela paciente vai ficar com estigma no corpo, porque eu não sei se você já viu andando por aí pessoas que são gordinhas com um corpo que parece que tem atrofias, parece que tá musculatura. É verdade. São cirurgias anteriores que o corpo acabou engordando mais uma parte em outra depois da lipoaspiração. Então, o cirurgião plástico, ele atua no corpo inteiro. Total, do pé à cabeça. Exatamente. Existem até cirurgiões plásticos de mão, que é a parte que a gente junta com a ortopedia, mas o cirurgião plástico consegue trabalhar em toda a parte do corpo, por conta até de retalhos cirúrgicos, de retalhos de reconstrução em pacientes hospitalizados, retalhos glúteos, não sei se vamos entrar nisso mais para frente, em pacientes que têm úlceras idosos. Nós vamos chegar aí. Chegaremos nisso, É. mas a cirurgia plástica ela não mexe só com a aparência física de gordura, ela mexe com musculatura também para dar qualidade de vida para aquele paciente. Vamos viajar um pouco, eu, né? E vou levar vocês na minha viagem. Um homem que está querendo ficar com o corpo mais bonito e tal, mas não vai na academia. Ele consegue ter peitos mais salientes, colocar próteses, sei lá o que for. O Eu homem estou levando hoje- a cirurgia estética para o homem agora. Não, tá ótimo. Eu adorei esse assunto. O cirurgião plástico, ele tem que levar sempre a verdade para o paciente. Isso? É possível isso? Um homem colocar um silicone, ter um seio mais protuberante? Fica Muito. marombado cirurgicamente. Faço uma lipoaspiração. Injeto gordura dentro do músculo.
ou até coloca uma prótese de panturrilha, tem muito homem que procura, prótese no seio para dar aquele avantajado antes da lipoenxertia muscular, é possível. Só que você tem que pensar, como eu disse, que a cirurgia plástica é uma foto, é do momento. Então você tem que ver se aquilo te agrada agora, vai te agradar no futuro. Se eu colocar uma prótese de silicone num homem, ele tem que entender que aquilo ali vai estar para sempre com ele ali. Depois daquela prótese de silicone, se ele quiser tirar, que é até uma prática muito aparente hoje em dia na cirurgia plástica das mamas das mulheres. Que nós vamos falar disso também. Está na linha aqui, porque é muito interessante ele esse tem que assunto. entender que toda cirurgia e toda a pele, para ser diminuída, ganha uma cicatriz. Então ele tem que saber que aquilo é uma certeza para ele no momento, que ele vai ter que mexer no futuro se alguma coisa mudar na vida dele. É como eu abordei com uma dermatologista tatuagem. As pessoas se arrependem da tatuagem, tatuaram o nome do namorado, depois tem que tirar, e o laser não resolve 100% dos casos, né? Mas vamos lá, essa questão você tocou de passagem, vamos entrar nisso agora. Bia, fala daquele assunto, nós estamos com você, estava conversando no off aqui, sobre a mama. Então, eu até perguntei, né, se isso era real, porque eu tenho escutado muito que o explante do silicone está muito comum entre as mulheres. As mulheres estão se arrependendo? O que está acontecendo? Na verdade, o silicone era uma moda que veio ganhando muita força há 20, 25 anos atrás, dos seios aparentes, mais marcados. E com o passar do tempo, esse modismo de seios maiores, mais marcados, foi perdendo um pouco de força e as mulheres hoje em dia querem peitos menos aparentes, um peito menos marcado, que marque menos na roupa, que uma roupa caia melhor nela. Então a plástica do explante mamário está sendo muito procurada na cirurgia plástica hoje em dia. Lembrando que uma paciente que ela tem uma prótese no seio não quer dizer que aquela mama vai ficar horrível depois da retirada da prótese, e sim que ela vai ter uma mama menor, mas não é o fim do mundo. Tem outras técnicas. Posso uma mama com pele, enxertar um pouco de gordura naquela mama, dar um pouco mais de contorno naquela mama, mas questão de tamanho, teoricamente a mama vai sempre diminuir do tamanho que tem hoje em dia. Porque aquela mama que passou pelo implante de silicone, ela se adaptou ao tamanho daquele implante. Sempre. A pele, ela abraça aquela prótese quando você num faz contorno. o explante ou a retirada da prótese, aquela pele já está mais flácida, vai faltar espaço. E não só questão de pele. Quando a gente faz uma cirurgia das mamas, que existem prótese de mama silicone normal, cirurgia da prótese silicone, abre-se a mama, coloca-se a prótese, fecha-se a mama. Existem cirurgias que chamam mastopexias, ou cirurgias de redução ou aumento de mama. Tá. Leigamente falando. Nessas cirurgias, para dar sustentação para a mama, eu preciso trabalhar com a pele e com o conteúdo anterior da paciente. Coloca-se uma prótese, molda-se com o que tem de glândula e pele ali e molda a mama redonda naquele momento. Após isso, a mama já está com menos glândula do que ela tinha anteriormente. Às vezes a mama era maior antes do que a mama que eu conseguiria entregar depois da retirada da prótese. Porque eu já retirei um pouco de glândula e um pouco de pele anteriormente para aquela prótese ficar mais marcada. Legal. Ok. Vamos agora sair um pouco da estética e vamos entrar agora numa coisa diferente, mas que a gente entende que é curioso e importante saber. Vamos falar de cicatrizes de queimaduras. Porque a plástica está envolvida com queimadura, não é isso? Eu quero dar até um alerta não só para os cirurgiões plásticos, mas para todos os médicos que estão em portas de pronto-socorro, em portas de PS, que são esses que têm que trabalhar em primeiro momento. A cirurgia plástica é uma cirurgia muito importante na queimadura, mas a parte mais importante quem faz é o médico da porta. A pele é o maior órgão do nosso corpo. Não sei se você já ouviu isso, Já é falado leigamente falando e é verdade. O que a pele faz? Ela controla, além da temperatura, ela controla a nossa troca de vapor, troca de água com o ambiente. Quando a gente tem uma queimadura, a gente perde essa barreira. Então, a desidratação do paciente queimado é o que mata primeiro. Então, não foi cirurgia plástica, foi médicos até de emergência que inventaram uma fórmula para que a hidratação do paciente seja feita e o paciente não tenha uma desidratação grave.
Entendi. Então, o queimado começa antes da plástica. O queimado começa na porta do pronto-socorro. Entendi. O primeiro atendimento pode definir o futuro. Não adianta você querer dar mobilidade para um paciente se aquele paciente não tem hidratação ou proteção suficiente naquele momento. Então, o primeiro cuidado do queimado são curativos na porta e hidratação vigorosa. Hidrate seu paciente para ele não morrer de outros problemas. Após isso, a cirurgia plástica entra de verdade. A cirurgia plástica, a cicatriz do queimado, não é apenas estética. A cirurgia plástica do queimado é de mobilidade. Toda cicatriz ela tem uma elasticidade menor do que uma pele. Sim. Não sei se você já viu queimados, grandes queimados, que a pele fica retraída. Já. Imagina isso numa mão, num pescoço. Então a cirurgia plástica ela vem para dar uma qualidade de vida para aquele paciente, não só estética. Muitas das vezes a estética nem é o que a gente está procurando. A gente está procurando devolver aquele paciente para a sociedade e ele ter a liberdade de beber um copo d'água sozinho. Você acabou de dizer, elasticidade, né? De pegar um lápis. A gente não dá valor para as coisas pequenas da nossa vida, porque a gente tem. Você consegue pegar essa caneca e beber seu copo d'água. Um paciente, se ele tem uma queimadura na mão, a retração é tão grande que muitas vezes ele não consegue nem pegar um copo d'água. Então, a plástica vem para devolver, reparar, e não apenas para uma estética. Então, vamos lá. Continuando na linha de queimados e vamos chegar às cicatrizes e tal. Vamos pegar um queimado grave, Ok. tá bom? Ok. Pegou dentro do carro, no prédio, no apartamento, sei lá. E teve terceiro grau. Existe um banco de pele? Existem bancos de peles em lugares especializados do Brasil, mas pense assim, a cirurgia plástica tem que contornar sempre a escassez. O que isso quer dizer? Que legal. Bancos de pele são de pele útil aqui no Brasil, fora não, vamos falar de Brasil. São bancos de peles de pessoas humanas, humano para humano, que a gente chama de homoenxerto. Só que eu não sei se já houve muito doação de órgão, doação de rim. Doação de pele não é feito tão grande, assim, essa doação não é feita numa escala tão grande que consiga abastecer todos os queimados. Como a gente consegue desviar dessa escassez? Desculpa te cortar, Tá. só para eu pegar esse ganchinho. Nós já sabemos como é que doa sangue, doa órgãos, não sei o quê. Como é que doa pele? Se eu quiser doar pele. Você vai doar pele se você for um doador de órgão. Só que o que a gente não coloca no Mas papel... você está falando de pessoas que faleceram. Isso. Ninguém vai lá doar pele. Não tem nem como, porque se eu retiro sua pele, agora. vou te dar uma cicatriz. Toda a pele retirada, você ganha uma cicatriz. A vantagem do podcast, você pode perguntar bobagem. Só que um queimado, o enxerto de pele, ainda mais quando a pele não é sua, a rejeição é muito grande. Existe rejeição de pele? Existe rejeição de rim, existe rejeição de coração, de pele mais ainda. De pele mais ainda. Te digo mais. Como a gente contorna essa situação? Existem enxertos de nós mesmos. Então, queimou o tórax, o pescoço e as mãos. Só que as pernas, as nádegas estão livres. Eu retiro pele do próprio paciente com uma faca especializada, ou dermatoscópio, ou faca de Blair, pego aquela pele, passo numa máquina, aquela pele que é um quadradinho, é esticada, Uau. chama graft, pego essa pele e coloco na parte queimada para o próprio corpo regenerar o próprio corpo. Legal. Nos Estados Unidos existem peles de porco, Eu ia falar em pele sintética. por agora. conta de ou pele sintética, mas no Brasil a única pele que é homologada, não sei se você já ouviu falar, é a pele da tilápia e tem resultados muito ótimos. Você gosta de tilápia? Adoro. Eu também. E a tilápia é tão útil assim? A pele da tilápia, estudo brasileiro, é muito, muito útil na questão de reconstrução e dar mobilidade para aquela reconstrução de pele na Porque queimadura. eu já tinha ouvido falar que o coração do porco eventualmente poderia ser o coração do porco poderia substituir o coração humano, mas a pele da tilápia pode, em condições específicas, substituir a pele humana. Substitui a pele humana como um curativo biológico. Então, ele não substitui a pele em si, mas ele vira um curativo biológico para a pele ali embaixo conseguir regenerar o mais rápido e melhor possível. Aí você, mas assim, nós não vamos terminar esse podcast hoje porque está muito interessante. A pele se reconstrói? Com certeza, a pele reconstrói até num corte. Se eu cortar a sua pele e não suturar... É que
a gente corta e se costura, sutura aquela pele. Toma um ponto, a gente faz isso para ajudar o corpo a ter menos espaço morto e aquilo regenerar mais rápido. Só que existem feridas que a gente corrige por segunda intenção. O que é segunda intenção? O corpo ter o tempo hábil para aquilo crescer, ter um tecido de granulação, que é o tecido de começo de uma pele, as plaquetas existirem, fibroblastos existirem e a pele se regenerar desde o começo. Fantástico. Isso acontece, eu vou pegar o gancho aqui, até nas cirurgias. Muitas vezes a gente tem uma deiscência. O que é uma deiscência, né? É quando a cicatriz, um pontinho abriu. E naquela hora a gente não tem como dar outro ponto, porque ele está num tecido de cicatrização. Por exemplo, na cirurgia íntima, na ninfoplastia em particular, acontece isso. Acontece muitas vezes de um pontinho abrir e aí fica naquela mucosa aberta, a gente deixa o próprio corpo, ele vai cicatrizar e vai ficar ótimo. Uau. A gente não fecha de novo, a gente deixa o próprio corpo agir. Entendido. Muito interessante. Mas muito interessante. Olha, realmente tem um podcast, tem um cirurgião na minha frente, uma outra cirurgiã aqui do meu lado, e poder conversar abertamente sobre dúvidas pessoais, e eu acho que de muitas pessoas. Não é todo mundo que vai poder perguntar a você as coisas que eu estou perguntando, nem a Bia. Claro. E a gente tem que tentar representar o que tem quem está vendo a gente. A cicatriz, vamos esquecer o queimado. Fiquei bem feliz com as notícias que você deu do queimado, surpreso com a tilápia. Eu acho que vou deixar um tanque de tilápia lá em casa. Vamos lá. Cicatriz, por faca, por bala, seja o que for. Ela passa pelo processo de plástica de que situação? A cicatriz some? Cicatriz nunca vai sumir. Tá. Uma pele reconstruída vai deixar sempre uma cicatriz. Okay. Existem jeitos de melhorar essa cicatriz. Ok. Eu quero que você pense na cicatriz como cicatrização e não em cicatriz em si, que é o projeto da cicatrização. Ok. Cicatrizes, existem cicatrizes finas, que são cicatrizes normais, cicatrizes hipertróficas, que são cicatrizes que respeitam o limite da cicatriz, só que elas ficam mais bojudinhas, e existem as famosas queloides. O que são queloides? Cicatrizações exacerbadas, que não respeitam aonde foi cortado, e aquela cicatriz espalha por pele sã. Então ela cicatriza mais do que aquele processo que deveria cicatrizar. Uau. Então, uma cicatriz, não necessariamente ela é para sempre. Existem jeitos de melhorar essa cicatriz. Vou dar um exemplo da minha área. Foi feita uma abdominoplastia, que é uma cirurgia que eu faço uma lipoaspiração do corpo da mulher, retiro gordura, mas retiro junto pele e costuro aquela pele por baixo para tirar aquela pochete embaixo do umbigo. Por ser uma área de tensão, muitas das vezes essa cicatriz fica... Nem é questão de queloide, que a queloide é uma doença, não é só questão da cicatriz. Então, queloide não é cicatriz. Queloide é uma cicatriz doente, é uma legal. Doença da cicatriz. Que existe muito como sinônimo. Isso, e não só. Não é. O queloide, ele é uma cicatriz doente, que cicatrizou mais do que deveria. Okay. Agora, cicatrizes hipertróficas são cicatrizes maiores, então ela tem um volume maior, respeitando aquela área de cicatrização. Essa cicatriz é muito fácil de ser contornada. Coloca aquela paciente, dependendo do tamanho, em centro cirúrgico de novo, ou ela tem ambulatório no próprio consultório, se o seu consultório tiver autorização por todos os âmbitos da sociedade, todos os âmbitos de saúde da sociedade, e retira-se aquela pele maior e refaz aquela cicatriz para uma cicatriz melhor agradável. Só para, do meu lado, você sabia que aproveitar, eu vou ficar na cicatriz mais um pouquinho. Essa cicatriz de peito aberto, cirúrgica, cardíacas, fica geralmente uma marca aqui. E às vezes a pessoa nem tira mais a camisa na praia com vergonha daquela cicatriz. Isso também pode ser melhorado. A cicatriz, o tamanho da cicatriz não tem como ser diminuído. Sim. Como eu disse, uma cicatriz feita é uma cicatriz feita. É sua. O que eu consigo melhorar é a aparência daquela cicatriz. Muitas das vezes, cirurgias cardíacas, por conta de tensão da pele, movimentação do peito, ela acaba esticando, virando uma cicatriz hipertrófica. Muitas das vezes eu posso retirar aquela cicatriz, melhorar a qualidade. Às vezes elas ficam muito vermelhas no primeiro momento, por conta de tensão. É um processo que foi um processo de cicatrização não só da pele, mas
do osso, do coração. Então, em um segundo momento, eu opero apenas a pele, que é um órgão, retiro aquela cicatriz hipertrófica e faço uma cicatriz mais agradável, um pouco mais fina, que muitas das vezes, como ela não tem esse volume, pode ser feita até uma tatuagem cor de pele escondida. Eu já acabei de pensar na tatuagem aqui. Bia? Eu já peguei algumas cicatrizes hipertróficas e queloide em cesáreas anteriores. E aí acaba que a gente tira, né? Às vezes fica até uma distância maior entre um bordo e outro, gerando uma dificuldade até em fechar. E vamos supor, essas pacientes que têm maior tendência a fazer um queloide, existe alguma coisa que eu possa fazer na hora que eu for fechar essa nova cicatriz dela? Quando você sabe que aquela paciente já tem tendência ao queloide, existem muitas coisas que a gente pode tentar evitar. Não é garantido. O primeiro processo é retirar aquela cicatriz e fazer a cicatriz novamente fina como você gostaria que fosse. Existem médicos que falam para colocar corticoide naquela cicatriz, que o corticoide ele inibe a cicatrização. A primeira fase da cicatrização é a fase da inflamação. Corticoide, que é usado prednisona, é um anti-inflamatório natural. Pensa-se assim. Então, ele diminui a inflamação e tende a fazer com que aquela cicatriz fique menor e não gere um queloide. Isso vai ser obrigado? Eu coloquei corticoide e não vai ter o queloide? Eu não consigo te garantir. Existem outras técnicas que é betas-terapias. Você faz a cicatriz, coloca o corticoide e faz pulsos de beta-terapias naquela cicatriz para tentar diminuir o processo inflamatório e fazer aquela cicatriz ficar menor. Tipo, prevenir a cicatriz. Porque ela já tem tendência, Nós né? tentamos prevenir, mas a gente não pode garantir que aquilo não vai acontecer de novo. Porque ela sempre pergunta, vai ficar igual de novo? E aí eu falo, olha, eu não tenho como A cicatriz te garantir. depende 30% do médico de que faz, 70% do corpo de quem é feito. A gente nasce também com tendências, né? Agora, vamos sair um pouquinho da cirurgia plástica, mas ficando nela. Cirurgia plástica e saúde mental. Como é que você enxerga isso? É até o motivo do que eu quis entrar na cirurgia plástica. Desde criança, falava minha mãe dentista, ia no consultório com ela e ela perguntava o que eu queria ser. E eu falava que eu queria fazer as mulheres se sentirem felizes novamente com o próprio corpo. Okay. De um jeito de criança falar, mas essa é a mensagem que eu queria passar. Uhum. Imagina-se que uma mulher ela tinha um corpo até 26, 27 anos e aquela mulher aconteceu a coisa mais linda do mundo para uma mulher. Engravidou. Após a gravidez, a mulher muda a estrutura, muda a quantidade de pele, ela engorda, ela ganha mais líquido. Então, aquele momento lindo da vida dela vira um estigma. E a partir da gravidez, ou até de uma mama que ela teve uma mama maior, ela para de se enxergar como ela gostaria no espelho. Eu não sei se você já viu pessoas que não querem sair na rua ou usam roupas maiores para esconder algo que está nelas. Então, o quanto uma cirurgia é reparadora só fisicamente e o quanto ela repara o mental. O quanto um corpo não consegue fazer com que a pessoa se esconda de uma sociedade. Tem muitas pessoas que vão no meu consultório, mulheres, que falam, qual é seu maior sonho? E a gente acha que o maior sonho dela é uma mudança complexa, se olhar e se ver no espelho com aquela pele linda, aquela pele esticadinha, um peito aparente. A resposta é, eu quero usar roupas confortáveis. Eu quero que meu sutiã não rasgue o meu pescoço. Eu quero usar um biquíni que eu não uso há 30 anos. Então, eu até brinco falando que a cirurgia plástica ela é a psiquiatria das cirurgias. E um slogan que eu uso, até uma brincadeira que meus amigos falam que eu falo muito, mas eu acho que a plástica tem que ser utilizada para as pessoas se reencontrarem embaixo da própria pele. E não apenas para a pessoa mostrar para o mundo o que ela fez, e sim para ela mostrar para ela que ela ainda pode. Que legal. Essa foi... Ela vai usar, ela não quer mais usar o que dá, ela quer usar outras coisas. Isso o também que eu quer, vejo. Né? Ela quer usar, ela fala assim, eu não quero usar o que dá para eu usar, eu quero ter a liberdade de usar o que eu quero e não o que dá. Isso na cirurgia íntima acontece também. Isso tem muito, às vezes vai para psiquiatria,
e podia passar pela cirurgia, sei lá. Mas entendi, mas é muito legal. Agora, o que ninguém fala da cirurgia plástica sobre antes e depois da cirurgia plástica? Vamos pegar um exemplo para a gente tentar ficar numa linha. Aumento de seio, colocação de prótese de silicone. Ok. Dói, não dói, é rápido, recupera, é uma belezinha, sai andando, já põe o sutiã e vai para a praia. O biquíni vai para a praia. Como é que é o antes e o depois? Quem fala que cirurgia não dói é um mentiroso. Até corte de papel dói. É verdade. Então a pessoa tem que se preparar antes e saber que a cirurgia plástica, antes de ser plástica, ela é cirurgia. Até uma prótese de silicone, que é a cirurgia mais tranquila, para uma mudança corporal, vai ter dor, vai ter desconforto, vai ter restrição de movimento, vai ter restrição de peso por 20, 25 dias. Então, a plástica dói. Acabou aquele negócio de a plástica não vai ser uma mudança que... Desculpa, a plástica não é mágica. A gente não está aqui para ser mágico, a gente está aqui para ser médico. E médico tem que falar. Cirurgia dói. Tem o pós-cirúrgico, né? Cirurgia. Recuperação. E não dói só no corpo. Dói no seu dia a dia. Dói em você ver sua filha querendo um colo e você não podendo pegar. Dói em você querer ir no banheiro nos primeiros 3, 4 dias e não conseguir sozinha. Dói em você não conseguir tomar seu banho. Porque muitas vezes na cirurgia plástica, eu só vou te liberar pro banho 5, 6 dias depois da sua cirurgia. Tudo dói. E não é só na pele. Dói no psicológico e dói pros outros. Eu brinco com os acompanhantes que vêm no meu consultório. A cirurgia é dela, mas o pós-operatório é dos dois. É dos dois. Saibam que você vai sofrer junto com ela, porque você vai ver sua mulher debilitada, você vai ver sua mulher pedindo ajuda por coisas que ela não pedia. E o pós-operatório é muito importante. Então a dor não é física, a dor é física, emocional e outros tipos de dores. Porque eu particularmente já acompanhei uma mulher com colocação de mama, ela ficou totalmente enfaixada. Foi de um jeito assim, feliz da vida que é para cirurgia, e voltou. Por que eu fui fazer essa besteira? 5 dias depois, de tanto que estava com dor, não dormia direito. Isso tudo que você descreveu, eu vi acontecer. Então, assim, para as pessoas não se iludirem. Agora, existe uma outra questão. Não sei, Bia, você quer falar disso? Não, depois eu queria fazer uma pergunta de um mito ou verdade que eu acho que Tá, vai ser legal, eu interessante adoro até essas coisas. Pro público. Então, você faz, por favor. Mito ou verdade? Tem que trocar a prótese a cada 10 anos? Mito. Digo para vocês, existia esse mito até 10, 15 anos atrás, mas é por conta da qualidade que a empresa conseguia entregar na prótese. Hoje, a prótese só é retirada do seu corpo em 3 momentos. Ou você não quer mais aquela prótese, ou aquela prótese furou, porque é possível a prótese romper, ou aquela prótese deu uma doença em você que chama contratura capsular. Não sei se a gente vai querer entrar nesse processo, mas a gente pode ter... legalmente falando, okay. Que é esse terceiro, só para explicar para o público. Não, lógico, é importante. Toda prótese, tudo que você coloca no seu corpo, até uma prótese de joelho, o corpo vê aquilo como um corpo estranho. Então ele protege o seu corpo com uma cápsula de tecido conjuntivo, que é o tecido mais liso do corpo, para proteger o externo daquele corpo estranho que está em você. Até prótese. Toda prótese, tudo, até ponto, você tem a que a gente chama de cápsulas. A cápsula da prótese ela tende a ser lisa e do tamanho ou um pouco maior do que a prótese que está ali dentro, que é para dar mobilidade e não dar restrição naquela prótese. Ok. O que é a contratura capsular? A cápsula contrai e fica menor do que o tamanho que deveria ser. Então aquilo faz a mulher ter dor, aquilo faz com que a mulher tenha restrição de movimento, aquilo faz com que a mulher olhe para a mama, ela está deformada. Então a prótese é retirada em 3 momentos. Não quero mais a prótese furou, ou deu contratura capsular. Ou um 4º momento, quero uma prótese nova, quero aumentar, quero diminuir, mas isso já parte não doença e sim de vontade. Tá. Existem vários tipos de prótese para várias partes do corpo. Nós falamos em panturrilha, falamos em peitoral, falamos em mama, e deve existir mais outros tipos. Vamos separar. Hoje o silicone é o que domina o mercado? 99% das próteses de silicone para plástico. Eu vou fazer um serviço de utilidade pública aqui. Nós estamos falando de um silicone cirúrgico, né? Alguma coisa assim, termo técnico desse silicone. São silicones cirúrgicos, existem silicones industriais, pelo amor de Deus, não é esse silicone que a gente utiliza na prótese. Existe, e não vamos poder fechar os olhos para isso, injeção de silicone.
Fora de consultório, fora de profissional. Você Geralmente sabe... no glúteo, né? Que a gente vê as histórias. Você imagina o que é caro no silicone? Eu tô falando do silicone que eu coloco na mama. O que é o mais caro? Você imagina o que é? Se é o plástico, se é o silicone? Olha, sinceramente, vou responder com toda sinceridade. Achei que era o plástico. Não é. O mais caro chama esterilização. Ah, tá. O silicone industrial, ele é um pouco mais viscoso do que o silicone da prótese, ele é um pouco mais coeso do que o da prótese, mas o valor em si do material não é muito diferente. Eu não estou falando nem do valor do material, desculpa. Eu estou dizendo assim, como existe, a gente não pode negar que existem mundos e mundos e mundos e mundos dentro do mesmo mundo, onde existe esse uso de seringas. É onde eu vou chegar. Aí que eu quero bater forte. Não então, façam isso. Então, em valor, vamos pegar um silicone hospitalar e o silicone industrial. Em qualidade, valor que eu diga do material, Sim. eles são iguais e são muito baratos. Eles não são caros. Ok. O caro no silicone humano colocado é a esterilização, que é um processo que fica 3, 4 meses sendo produzido. Uau! Então, um silicone industrial, eu consigo pegar a mesma quantidade de silicone que eu gastaria 20, 30 reais no material e colocar numa pessoa. Ok. Agora, essa mesma quantidade quantitativa de dinheiro, na prótese silicone, uma prótese custa 3.000, 3.600 reais. Então, esse problema é por conta de valor e não por questão de... valor que eu diga da venda, porque a esterilização é cara. Então, muitas pessoas fazem esse artifício de usar silicones industriais por conta do valor. Mas assim, eu quero caminhar para aquilo que eu falei de saúde pública. Não se pode injetar silicone no corpo. Não, é proibido. É proscrito Não, por conta da proibido sim. esterilização. Mas as pessoas fazem. Não Fazem podemos negar o fato. clandestinamente E com em lugares que não consequências são hospitais. gravíssimas, né? Gravíssimas, por conta de... Ele não está retido numa cápsula. Esse silicone não é estéril. O que vai entrar no seu corpo? Que tipo de bactéria vai entrar no seu corpo? Eu não quero entrar em tipos de doenças, mas Sim. pele é um órgão. E quanto mais infecção ele tem ali, mais problema infeccioso, mais aquela pele vai ter problema, ela pode abrir, pode dar necrose. Uma encrenca, né? Então, é uma encrenca muito grande. Então, o grande problema do silicone que estamos vivendo é por conta disso. É pessoas querendo fazer procedimentos médicos com não médicos, com materiais que não deveriam ser feitos para tentar driblar o financeiro. Tem injeção de óleo também. É que eu já vi isso, já assisti reportagens sobre isso. Eu sabia, você me interrompe. Não, Você... vamos lá. Vamos lá. Vamos colocar o seguinte. Alguém viu lá um cirurgião anunciando na internet, blá, 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 blá. Qual a condição cirúrgica para o cara ter... Vamos partir do pressuposto que o médico é bom. Em que condições ele precisa ter técnicas para poder fazer uma cirurgia? Uma RPA, uma recuperação pós-anestésica, uma sala de UTI. Pode-se operar qualquer cirurgia plástica em consultório. Como é que é? Você entendeu? Porque, assim, eu já conheci lugares que só tinha um centro cirúrgico, não tinha RPA, não tinha UTI, não tinha nada. Pode acontecer um acidente durante uma cirurgia, não previsto. Complicações, uma parada cardíaca. Por isso que você tem que fazer com um médico que pensa na sua saúde antes do financeiro. O que o cliente que está indo pela primeira vez tem que perguntar para o médico o que ele tem de estrutura? O que ele tem que oferecer de estrutura? Em questão de cirurgia plástica, o paciente necessitar de um grande cuidado de UTI, um grande cuidado, é pequeno, mas é existente. Tá. O que ele tem que saber de estrutura? O hospital que eu vou operar, ele tem essa UTI? Ou se ele não tem essa UTI, ele está vinculado a algum hospital que possa ter UTI? Porque eu vou até falar uma coisa que as pessoas pensam assim, um hospital que eu trabalho não tem UTI, mas a enfermaria é a melhor que existe. Questão de cuidado do paciente na enfermaria. Okay. Se eu precisar de UTI, em quanto tempo eu estou numa UTI? Aqui na Ana Costa, eu tenho o São Lucas que tem UTI, eu tenho a Santa Casa que tem uma UTI, depende se você tem plano ou não tem hospitais muito bons aqui do SUS que tem UTI, e muitas vezes fala assim, não, mas e se eu operar num hospital que tem UTI já lá dentro?
Em questão de tempo, você entrar numa UTI, às vezes nem é tão grande a diferença, porque a gente pensa que UTI é ilimitada. UTIs, a gente tem leitos, tem 10 leitos, 12 leitos. Muitos pacientes ficam na emergência muitas vezes. Então, sim, o que o médico... Agora, voltando à sua pergunta. O que o paciente tem que perguntar em questão de hospital? Isso. Esse hospital que eu estou indo operar, ele tem competência e qualidade para cuidar de mim se acontecer alguma coisa? Isso. Sim. Se acontecer uma coisa grave, eu consigo ir a algum hospital de que tem uma UTI? Aquele hospital que eu estou operando tem um convênio, tem um acordo com algum lugar que consiga ser tratada rápido? Sim. Se isso existir, a cirurgia plástica ou qualquer tipo de cirurgia está apta a ser realizada. Olha, porque assim, aconteceu no Rio de Janeiro há pouco tempo o transplante de órgãos, rins ou fígado, sei lá, contaminados com HIV. Alguém morreu, até um desses pacientes. As pessoas em busca de um implante, não, de um transplante, né, renal, de fígado, sei lá. O laboratório não fazia triagem de HIV. E as pessoas que estavam trocaram um problema por um outro muito maior. E uma até faleceu agora. Porque a medicina plástica, pelo que eu entendo, pelo que eu vejo, ela é muito demandada. Mas quando a gente vai triar a garantia, a qualidade do serviço, isso é restrito. Restringe mais, não é isso? É porque a cirurgia plástica hoje virou um mercado mercantil. Isso. Pensa assim, em cirurgia plástica. Quando você fala em cirurgião plástico, a pessoa pensa em apenas aquela pessoa que faz a mama, faz o abdômen, tira a gordura, me molda. Mas cirurgia plástica é muito mais que isso. Não é vaidade só. A cirurgia plástica ela foi criada no começo para devolver o paciente para a sociedade, dar mobilidade, dar um conforto, fazer com que aquela pessoa saia de um leito de hospital, que às vezes ela tem uma úlcera, pessoas que ficam muito tempo deitadas têm buracos no corpo por conta de pressão. Então aquela pessoa às vezes não consegue se movimentar. A cirurgia plástica veio para isso, fazer um retalho que a gente mobiliza musculaturas para dar qualidade para aquele paciente, para ele sair do processo hospitalar. A cirurgia estética é 20% do que é uma cirurgia plástica de verdade. Mas hoje em dia é o que todo mundo olha para ela. Existem também algumas coisas que são modismo, ou não sei se são evolução. Por exemplo, harmonização facial, corporal. A harmonização facial ela veio no começo para dar curativo também, reestruturar perdas ósseas. Existe uma coisa na anatomia humana que chama ângulo de mandíbula. Vou dar um exemplo. Tem pessoas que nascem agnatas, nascem sem essa mandíbula, o queixinho para trás. Então, a harmonização facial veio para quê? Eu coloco um preenchimento com ácido hialurônico, faço com que a pessoa tenha um ângulo maior de mandíbula, um ângulo do queixo maior, uma protuberância do queixo maior e dê uma simetria do terço superior, médio e inferior para aquela pessoa ter uma aparência melhor, mas não só questão de estética, questão estrutural também. E foi entrando no modismo. O que isso quer dizer? Hoje em dia, tem uma parte não só da cirurgia plástica, mas a cosmetria, que utiliza-se de injeções de ácido hialurônico, que são preenchedores, ou até o Botox, que é feito para paralisação, uma microparalisação da testa, para dar uma estética para aquela face. Mas em questão de reconstrução da face, não é só questão estética, também tem a parte estrutural e reparadora daquela face. Eu vejo, ninguém aqui deixa de ver, algumas pessoas famosas passaram por essa coisa de harmonização para buscar a juventude que perderam com o tempo. A gente perdeu um pouco o tato. Isso. A gente está exagerando dos seus limites. Vamos concordar que o bonito é o simples. Tudo bem, você olha para sua boca e acha que ela está um pouquinho menor do que você gostaria. Tem problema eu fazer uma infiltração e ter uma boca um pouquinho mais marcada? Isso não tem problema. O problema é a busca por sempre mais. A busca pela boca muito grande, um rosto muito marcado. Quando perde o senso, né? O grande problema é a gente
perder quem nós somos e se comparar ao outro. O negro tem um lábio um pouco mais protuberante do que um branco, mas é a estrutura do negro, um exemplo. Mas tem mulheres que querem a boca cada vez mais carnudas. Aí vai colocando ácido e vira aquele bocão que parece um colchão. Ou pessoas que vão fazendo aquela reestruturação, colocando fios, colocando preenchedores na parte malar para dar mais contorno, aquela face um pouco mais quadrada do homem e perde-se um pouco do parâmetro e fica no exagero. Mas o problema não está no procedimento, o problema está no exagero. Isso que as pessoas não estão entendendo. Eu vou fazer uma pergunta que você responde se quiser. Você já negou uma cirurgia? Várias. Porque a Bia também. E te digo por quê. As pessoas, elas estão procurando a perfeição. E a perfeição nunca vai existir. Tem muita paciente que vai no meu consultório e fala: doutor, olha pra mim, eu tô gorda. Olha pra mim, meu seio não tá igual. Você olha pra ela, claro que ele não tá 100% igual. Claro que aquele seio tem uma leveza, um seio é diferente do outro. Nós somos duas metades, Só que as pessoas estão todos os dias procurando o que é o perfeito. Já deram desculpa que, doutor, você não está enxergando o que eu enxergo. Ou, doutor, olha o quanto eu tô gorda, é pegar a pele e bater na pele. Ou sentar na poltrona e falar: olha isso aqui, olha esse tanto de coisa aqui. Eu falo: qualquer pessoa que sentar vai ter pele sobrando, senão você não consegue ficar em pé. Então, as pessoas têm problemas do como elas se enxergam. Tá. Entende? Essa é uma grande dica, né? E a gente tem que identificar, né, um certo de... o transtorno disfórico, né, dismórfico, a gente... É uma contraindicação, inclusive, da gente operar. Um grande problema que eu tive no mês passado foi uma paciente que veio me procurar e ela falou: doutor, você acha que eu não tenho que fazer nada? E eu falei assim: olha, sinceramente, o que eu te recomendo a fazer é procurar uma ajuda de um psicólogo. Nossa, uma ajuda de um psiquiatra. É incrível, imagina a cara da pessoa. Porque a pessoa não enxerga o que ela está enxergando, uma coisa que até ela usou um termo médico, mas eu tentei não usar, mas ela está enxergando alguma coisa que não existe, o que é um transtorno psicológico. A busca da perfeição não deixa de ser um transtorno psicológico. É como um bulímico também, que se acha gordo ou magro, sei lá. É isso, enxerga o que não é. Uma dismorfia, que a gente chama. A pessoa não enxerga o corpo que ela tem. As cirurgias, eu continuo conversando com o cirurgião plástico, muito sério, mostrou isso, também muito jovem, muito atualizado. A cirurgia plástica chega a um resultado natural, ok? O que vai definir também é o exagero do paciente em outras cirurgias que virão se ele resolver fazer. Mas a busca sua, como profissional, na sua atividade cirúrgica, é buscar o natural. O que eu vim buscar é a saúde. Legal. O cirurgião plástico, ele tem que lembrar que ele é médico. A primeira coisa que ele é médico. E o médico está aqui para cuidar de saúde, seja ela psicológica, mental, do corpo. O exagero começa quando o cirurgião plástico não coloca o pé no freio. Porque eu vou dar um exemplo normal. Quando é feita a lipoaspiração, nós podemos lipar apenas 7%, escrito em livro, 7% do peso daquela pessoa. O seguro é feito para isso. Onde começam os grandes problemas? Quando o cirurgião plástico para de pensar que ele é um cirurgião, que ele é um médico e começa a pensar que ele precisa entregar resultado. E isso vem por conta de mídia, por conta de ver o resultado do outro e querer ser melhor. Então, às vezes o cirurgião, ele pode, em vez de 7%, falar: não, eu estou precisando de mais, lipa-se 10%, 11%. Então, começa a parar de fazer uma cirurgia segura e procurar uma cirurgia de demonstração, vamos dizer assim. Olha, Bruno, você falou agora isso e antes disso, e eu fiquei imaginando aquela paciente que você, ou mais de uma, ou paciente que você recusou fazer, porque não viu necessidade. Se ela foi procurar outro, foi, né? Com certeza. E eu te digo uma coisa. Porque ela continua não concordando com você. Eu posso te dar certeza disso porque eu conheço amigas dela, vi
por conta de mídia, que essa paciente chegou a ser operada semana passada. Foi feita uma lipoescultura novamente nessa paciente. E eu só quero deixar claro aqui que a gordura, ela não é uma coisa ruim. A gente fala ultimamente de vitaminas, certo? Ok. Tem 4 tipos de vitaminas que elas são lipossolúveis. Que a gente chama de vitamina K, A, D e E. Se você não tiver gordura no seu corpo, você não tem essa vitamina metabolizada para você. Então, você ter falta de vitamina A vai te dar um problema. Você ter falta de vitamina K, você vai ter outro problema. Falta de vitamina D, outro problema. Então, a gordura dá para ser moldada, mas ela não dá para ser retirada. E o excesso sempre vai levar a um problema. Sempre. Pode não cair na mão do médico naquele momento, mas o problema vai vir. Eu tenho uma. Vamos lá. Agora da Bia. Os insights da Bia são ótimos. Vamos lá, Bia. Vamos lá. Ver se faz sentido. A pessoa, ela faz uma lipo bem extensa no abdômen, né? E a gente percebe que quando ela engorda, ela não engorda no abdômen, ela acaba engordando mais em outras partes do corpo. Porque o corpo ele vai procurar algum lugar. Tá certíssimo. Né? Porque quando eu tiro a gordura, na verdade, eu estou tirando a célula de gordura. Lógico, o corpo tem uma propriedade de metaplasia, de transformar células de novo, mas normalmente, da onde se é tirado gordura, aquela célula de gordura não volta mais para lá. Só que se você tem que engordar 1 quilo, não é porque você fez uma lipoaspiração que você vai engordar 300 gramas. Você vai engordar 1 quilo. Aonde? Em locais que existem ainda células de gordura sobrando. Coxas, bunda, axila, braço, porque não foi lipado. Até voltando para o começo do podcast, que é o que eu falei da lipo-MD. Qual é o grande problema? Eu lipei o abdômen não simetricamente, deixei partes de luz e sombra e a paciente veio engordar 10 quilos. Concorda que ela vai engordar muito mais onde eu deixei mais gordura e muito menos onde menos? Sim. Então vai ficar aquele abdômen globoso com uma marca. Eu falo, desculpa pessoal, mas eu até brinco que fica aquela paciente que parece uma tartaruga ninja. É verdade. Que é Ou aquela Bob barriga Esponja. chapada com marcas no abdômen de gominhos. Um tanquinho gordo. Entende? Acaba crescendo gordura em outras Mas é partes. incrível. Olha, e piorando o quadro. mas eu sou muito privilegiado, porque, cara, informações que eu nunca ouvi. E estou feliz porque eu estou multiplicando essa informação. Não é para mim só que eu quero. Eu quero que isso... Olha, mas eu realmente... Eu estou aqui pensando numa coisa que você falou e... O que é a cirurgia plástica para você? A cirurgia plástica, para mim, é a felicidade de ver o meu paciente sendo devolvida. Tem muito paciente que chega em mim e fala, doutor, eu não consigo mais olhar para o meu marido. Eu quero fazer um romance com ele e não consigo. Eu quero cuidar do meu filho e minha barriga não deixa. E depois que a paciente passa por mim, ela ganha uma liberdade e uma autonomia que ela não tinha por 20 anos. Então a cirurgia plástica para mim é devolver a pessoa a se enxergar embaixo da própria pele. Conseguir ter autonomia e conseguir fazer aquela pessoa voltar a ser quem ela queria ser por 20 anos e não conseguia. Isso é a plástica para mim. Parabéns. Obrigado. Parabéns, porque, como eu falei em off aqui, eu já trabalhei em hospitais públicos e privados. E não vou dizer que é senso comum dos médicos, isso que você acabou de falar. Principalmente na área plástica, eu vou ressaltar isso. Não só, na odontologia também tem muito disso. Sim. Implantes milagrosos, carga total, sei o quê, blá, blá, blá. E com os profissionais mais sérios, eu encontro... abrir várias clínicas de implantes imediatos, não sei o quê. E a cirurgia plástica também passou por esse burburinho. Mas o que eu estou vendo agora, que foi falado aqui, nós estamos falando até em retirada de mama, de prótese. É incrível. Bia, você quer comentar alguma coisa, falar alguma coisa que eu não falei, ou que você não falou? Nós não podemos perder esse cara fácil, né? assim. Não, eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso, né? Porque a gente precisa sempre
Eu acho que a cirurgia plástica é uma responsabilidade compartilhada, né? Porque assim, você vai entrar com a sua técnica, você vai entrar com a sua expertise, mas a paciente também tem que ter em mente de que o resultado também depende dela. Eu acho que isso que é muito importante e talvez isso que gere muita frustração, né, em alguns pós-operatórios, é que a paciente às vezes acha que depende só do médico. Então, precisa conversar, precisa deixar ela muito ciente da importância do pós-operatório, da importância de um não reganho de peso, né, muitas vezes, dentro de um certo período. Então, eu acho que é muito importante a gente expor isso também, porque eu acredito que tem até alguns casos que os cirurgiões, eles falam que a paciente precisa perder o peso antes de ir para uma lipoaspiração. Uau. Né? Então, é tudo muito compartilhado. Eu acho que é isso que a gente tem que deixar bem claro aqui, conscientizar e educar, né, as pessoas sobre isso. É até uma coisa que a Bia usou, vou usar de gancho. Vou falar até para a câmera, para deixar bem claro. Fala isso mesmo. Cirurgia plástica de lipoaspiração não é uma cirurgia de emagrecimento. Cirurgia plástica de lipoaspiração é contorno corporal. Emagrecimento é feito com dieta e academia. O que a cirurgia plástica faz é lapidar. Se alguém te prometer que vai te emagrecer com a cirurgia plástica, aquilo é mentira. A cirurgia plástica dá a falsa sensação de emagrecimento. Se você não tiver uma qualidade de vida, um pós-operatório, voltar a comer, você vai voltar a engordar e você vai engordar em partes diferentes do seu corpo. Uau. Perfeito. Eu acho que essa mensagem é muito importante. Muito. Isso... Olha, Bruno... Bia, você quer falar mais? Não. Bruno, eu vou falar uma coisa para você. Eu acho que eu vou convidar você a fazer parte do Zé Café Saúde, né? Porque... Será um grande prazer. Porque a gente tem um grupinho do Zé Café Saúde, eu me apoio nos médicos, que são grandes, são amigos mesmo, e aí a gente participa junto, porque eu não me considero à altura de conversar, fazer perguntas muito técnicas, porque eu não sou médico. Se quiser falar de financeiro, administração, aí eu falo tranquilo. Mas eu queria deixar você à vontade, Bruno, porque nem sei se eu consegui contemplar, porque o assunto é vasto. Né? Nós falamos algumas coisas e tem muitas outras coisas e tal. Eu não sei, nem me lembro se a gente passou por orelha de abano, lábio leporino, se você quiser falar um pouco sobre isso, que são cirurgias. A Bia já me contou que tem mãe que leva a filha dizendo que precisa fazer uma cirurgia íntima, né? Que a mãe acha um adolescente, né? É incrível. Mas vamos lá. Vamos dar esse ganchinho, depois você complementa com alguma coisa que deixamos. Orelha de abano, lábio leporino. Como é que funciona? Isso é uma cirurgia obrigatória, né? Vamos levar essas cirurgias para um âmbito de reparadoras. São cirurgias que o paciente é sempre criança. E o maior trauma não é no adulto. O maior trauma é quando a gente é criança, porque a gente está numa sociedade do bullying, a gente está na sociedade do que o diferente é visto como uma coisa muito diferente. Então, uma orelha que está um pouquinho maior, um pouquinho mais abaulada, faz com que aquele paciente, aquela criancinha, seja o Dumbo, seja o orelhão, seja o Dunga. O Dunga era surdo, né? Então, não lembro agora. A correção cirúrgica não é só da pele, em si, social. Faz com que aquela pessoa não passe mais por aquele problema. Então, a orelha de abano, tudo bem, eu entendi, perfeito. Agora, o lábio leporino é quase obrigatório, né? O lábio leporino é obrigatório por conta de coisas que até o leigo não imagina. O lábio leporino não é apenas uma falha do lábio. Existem lábios leporinos apenas com falhas do lábio, mas normalmente ela é acometida junto com falta do osso da boca. Então, é o céu da boca? A pessoa vem sem a parte óssea do céu da boca. Nossa. E então aquilo faz com que a pessoa tenha dificuldade na fala, dificuldade de deglutir. Na área da Bia, que é da ginecologia, uma das partes que o pediatra vai na parte do nascimento, passa-se o dedinho por dentro da boca para saber se aquele palato é fechado. Porque se o palato não for, até para a amamentação da mãe é dificultado para a criança. Porque a criança tem uma sucção, né? A criança perde a possibilidade de sucção por conta de comunicação da oral com a parte nasal. Nossa. Então, o lábio leporino, ele tem que ser corrigido desde a criança, mas não apenas por conta da estética, e sim por até pessoas que têm crianças que não conseguem ganhar peso. Não consegue comer, né? Agora, vamos, só para encerrar, o lábio leporino, que eu já vi isso. A partir de que idade pode-se operar o lábio leporino?
O lábio leporino pode ser operado em etapas, lembrando que essa cirurgia ela não é feita num momento só. Mas o lábio leporino ele começa a ser operado nos primeiros meses de vida, como eu disse. Na amamentação, né? Às vezes, a cirurgia não é nem questão com o cirurgião plástico. Sim. Entra-se um ortodontista que faz uma plaquinha que fecha aquele céu da boca com uma placa de acrílico. Uma prótese, vai. Para a criança de 3 a 4 meses conseguir amamentar. Então, a cirurgia do lábio leporino não tem uma idade. Entendi. Ela começa cedo e são várias etapas. Entendi. Eu tenho que esperar aquela criança moldar aquela estrutura óssea para eu conseguir mexer no lábio dele. Então, a cirurgia do lábio leporino não é só do plástico, é uma cirurgia multidisciplinar que mexe com dentista, mexe com psicólogo, mexe com ginecologista e mexe com a cirurgia plástica. Cada um no seu âmbito, cada um conseguindo salvar aquela vida. Olha, parabéns pelas profissões que vocês escolheram, viu? Obrigado. Porque a Bia já contou alguns casos, eu estou vendo outros teus. Eu acho que a gente tem que ser muito grato que vocês resolveram estudar e passar. Quantos anos você levou para se formar? Eu levei 12. 12. A Bia? 9. 9. E essa mulher trabalha e estuda para chuchu. E o marido dela também. E eu vou te falar. Eu estudei 6. Um foi DP. Mas assim, eu acho uma coisa tão bonita, vocacional, a medicina, que de verdade eu já vi participei de longe de uma mulher que queria ser um parto normal, e o ginecologista, ou quem não é ginecologista, né, quem faz o parto, é o ginecologista. Ele já era um ginecologista experiente, ele fez uma manobra de virar o neném dentro do útero da mãe, para virar a cabeça na posição de nascer. Ele escrevendo isso para nós depois da cirurgia, e foi um sucesso. Meu Deus, eu não consegui imaginar, né? E olha, eu realmente... Bom, se viajar aqui, nós vamos ficar... Eu sou muito feliz de ter um podcast. Bruno, você quer colocar alguma coisa, Bia? Não. Já te perguntei, né? Bruno, agora a sua última participação neste podcast. Eu estou combinando ele aqui gravado, porque depois eu vou ter como provar, para ser parceiro do Zé Café Saúde. Vamos lá, Bruno, por favor. Suas considerações finais. O que nós... Eu vim aqui para falar que a cirurgia plástica é muito mais do que estética. Mas eu vim aqui também falar pedir para as pessoas saberem que os limites existem. Eu tenho uma frase que eu não quero entrar muito em religião, mas assim, a religião é muito importante. Eu sou muito crente a Deus. E eu tenho uma frase também. que eu brinco, eu falo assim: Deus te dá todos os dias 3 passos. Às vezes vale mais a pena dar um passo para trás, olhar onde você está pisando e dar 2 para frente, quer dizer, andar um só para frente, do que dar 3 para frente e cair de cabeça. Então, vamos fazer as coisas com um pouco mais de tranquilidade. Vamos fazer as coisas com um pouco mais de discernimento. Saber que o que a gente está trabalhando é com ser humano. A gente não está trabalhando com uma máquina, a gente não está trabalhando com dinheiro. A gente trabalha com vidas. E vidas que têm filhos, pais, histórias. Mães. Então, se eu quero deixar um recado pro podcast vamos viver mais tranquilamente e saber que a gente tem tempo para tudo. A gente não precisa correr. O que a gente tem que dar mais valor é o tempo. E às vezes o tempo pode acabar porque a gente tentou fazer uma coisa mais rápido do que deveria. Bom, senhores, olha, eu consegui mais uma vez trazer informação de qualidade, informação com muito conteúdo. Andamos pelos caminhos da cirurgia plástica em vários assuntos, passando pela estética, passando pela corretiva, passando por lábio leporino, orelha de abano e tudo isso. Eu não sei o nome técnico de orelha de abano, se é isso que se fala. Não sei. Orelhas proeminentes. Orelhas proeminentes. Mas eu preciso deixar um recado aqui para vocês. Primeiro, se inscrevam no canal. Segundo, ative as notificações. E terceiro, vou fazer 3 assim. Terceiro, assista esse podcast até o final. Porque além de todo o conteúdo que vocês vão ver durante o podcast, no final, o Dr. Bruno faz um depoimento que é a cereja do bolo, que é onde a medicina não se mistura com o mercantilismo, não se mistura com
pressa, querer ser isso, querer ser aquilo. É muito importante. Eu acho que o final desse podcast, além de agregar muito valor, vocês precisam assistir, porque é muito importante. Então é assim o Zé Café Podcast. Informação de saúde, novo membro no Zé Café Saúde, mora aqui pertinho. E vamos em frente, porque hoje à noite tem mais um podcast. E logo, logo vocês vão ver o Bruno aí falando o que ele disse hoje aqui com muito conteúdo. E agradecer mais uma vez a parceria da Bia, doutora Maria Beatriz, que vocês já conhecem, o Instagram dela também está sendo divulgado, como o do doutor Bruno. No Instagram dele, eu sei, tem lá muitas imagens sobre cirurgias que você realizou, essa coisa toda. A gente não quis encher aqui de fotos, para não ficar aqui... A gente se preocupou mais com o conteúdo que foi construído. Então, assim se encerra mais um Zé Café Podcast. Muito obrigado e até a próxima.